Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Moreira e hoje eu queria falar com vocês que muito tempo atrás eu ia pro sítio e fazer tudo no meu YouTube. Agora, como que eu já vou fazer 7 aninhos, essas coisas, a gente vai recuperando essas coisas. Tipo, aí que muda de casa, a gente muda de outra casa, daqui tem que comprar uma casa nova. É por isso que hoje eu estou assistindo o meu vídeo para conhecer vocês. Meu primo, a minha prima, né? E o meu primo conhece meu vídeo, porque eu coloco na casa deles e ele assiste muito. E eu vou colocar nesse link para você fazer o meu negócio. Agora,